Vamos continuar repercutindo aqui junto comigo esses dados aqui dessa prévia de inflação. Para isso a gente vai conversar com Flávio Serrano, que é economista-chefe do Banco BMG, que já está aqui comigo. Flávio, muito bom dia para você. Bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, Débora. Bom dia a todos que nos assistem. Sempre muito legal estar aqui com vocês para falar um pouquinho de economia. Vamos lá, Flávio. IPCA 15, prévia da inflação, vindo bem abaixo da expectativa dos economistas. É sinal positivo antes do Copom, que vem na semana que vem? Bom, positivo mas isso não tende a influenciar muito a decisão de política monetária, né? O Banco Central, quando ele toma suas decisões, ele está olhando para a inflação daqui 12, 18 meses. A gente está vendo o IPCA mensal. Acho que tem elementos interessantes, né, importantes dessa leitura, que acho que são positivas, ainda que a surpresa de hoje tenha sido muito por conta de alimentação no domicílio, né? Você estava mencionando um pouco dos números e a pressão recente aí, principalmente de tubérculos, e o que a gente viu agora foi a reversão disso, né? Então, de junho para julho, a inflação de alimentos caiu lá do 0,80, 0,90 para uma deflação de quase 1,15% no mês, né? Uma deflação bastante forte. Inclusive, foi uma surpresa, porque a gente esperava a deflação, sim, tá? A gente esperava a deflação de 0,86 e veio 1,14. Mas pegando os fatores positivos, que são mais estruturais, menos essa questão de volatilidade de alimentos, o que a gente viu? Serviços subjacentes, né? A gente sempre, nós economistas sempre estamos olhando para a inflação de serviços subjacentes, então a gente pega, é como se fosse o núcleo da inflação de serviços, tenta tirar aí elementos mais voláteis como passagens aéreas, por exemplo, né? E essa parte veio bem comportada e veio em linha, a gente projetava 0,29 e segundo os nossos cálculos isso foi 0,30, e também os núcleos de inflação, né? Outras medidas que a gente também tenta tirar esses elementos mais ruidosos da inflação para ver mais tendência e menos esse comportamento errático. E a gente viu uma inflação de 0,20 para os núcleos de inflação na média, a gente estava esperando 0,24. Então, assim, no geral, essa parte foi a parte positiva da leitura. Não deve influenciar diretamente, mas eu quero entender exatamente como que o mercado deve reagir. Flávio, pelo menos eu estou acompanhando aqui, o índice futuro do Ibovespa disparou, né, depois dessa divulgação do IBGE, avançando em mais de 1%, inclusive, nesse momento. Então, qual que é a percepção do mercado? A gente sabe que não deve, obviamente, como você muito bem pontuou, a gente tem um horizonte relevante que, aliás, se for tratar de horizonte relevante, a gente teve ontem o Boletim Focus vendo para cima, né, a inflação. Mas por que o mercado, então, tende a reagir de maneira positiva hoje a esse dado do IPCA 15? O mercado sempre coloca probabilidades, né? Se a gente for pegar na curva de juros, a curva de juros ela não colocava 100% de probabilidade de um corte de 25 pontos na próxima reunião, né? E se a gente vai tendo elementos positivos que surpreendem as expectativas, o mercado acaba incorporando um pouco isso. Então, acho que é um cenário que reforça a percepção de corte de juros agora na reunião de agosto, que acontece na semana que vem, né? Mas a parte mais desafiadora para o Banco Central, ela continua colocada, que é, como você bem mencionou, focos, né? As projeções de inflação de 27 e 28 seguem piorando. E aí, especialmente a de 28 é o problema, né? Porque a gente sabe que o horizonte relevante do Banco Central, a partir dessa decisão de agosto, depois da reunião de setembro, a gente está falando do primeiro trimestre de 2028. Quando nós formos pensar nas reuniões do final do ano, que são as de novembro e dezembro, já vai ser o segundo trimestre de 2028 o horizonte relevante. Então, a gente vai perdendo, né, a importância da inflação de 26, já não existe mais, né, já não é mais importante. Final de 27 e ao longo, né, dos próximos meses, gradualmente 28, vai ser mais importante. As projeções de inflação de 2028 pioraram de novo, já estão no 3,80. Não acho que seja um nível que impeça o Banco Central de cortar nessa reunião, mas é uma situação desconfortável para ele, desafiadora para ele, e talvez sim ele tenha que interromper um pouco o processo que a gente chama, né, ou ele tem chamado, na verdade, de calibração de política monetária para avaliar um pouco melhor o cenário. Porque a gente tem um cenário que ainda é complexo. Porque, além dessas expectativas que seguem piorando, a gente tem muita incerteza no âmbito internacional, e aí o preço do petróleo acho que é a principal variável atualmente, né? O preço do petróleo toda hora com muita volatilidade. E aqui pelo lado doméstico, ainda que a gente esteja observando uma desaceleração da atividade no segundo trimestre, né, por enquanto é o que está acontecendo, o que aconteceu na verdade, é o que já está indo para o terceiro tri, mas enfim, que a gente está confirmando o cenário de desaceleração para o segundo trimestre, a gente tem ainda um mercado de trabalho apertado. E essa semana sai, inclusive, dados de PNAD, sai dados do CAGED. Então, o mercado de trabalho é o desafio
combinado com as expectativas que estão subindo todas as semanas, né? Acho que esse é o principal desafio do Banco Central. Por isso que, se o mercado reage positivamente, é claro, aumenta um pouco a probabilidade de corte para a próxima reunião, mas ainda o cenário é bastante desafiador para eles. A gente teve a energia elétrica sendo o grande vilão dessa história, né? A gente já veio, desde o mês passado, com a inflação de energia elétrica já sinalizando ali uma certa preocupação. Tem a bandeira tarifária, tem os reajustes tarifários estaduais, que também acaba pesando bastante. Essa energia elétrica, então, né, ao contrário do que a gente tinha aquela preocupação ali logo no início da guerra, do impacto dos combustíveis, energia elétrica, então, deve continuar sendo o grande vilão da história da inflação? Não, acho que não. Na verdade, a gente tem um cenário até um pouco melhor do que se a gente voltasse no tempo, 2 ou 3 meses atrás. Porque a gente sabe, o processo no Brasil de definição de bandeiras tarifárias leva muito em consideração o ciclo de águas, né? Como é que a gente está com os reservatórios, ainda mais porque o sudeste e o centro-oeste do Brasil são reservatórios de acumulação, né? São a energia elétrica gerada por hidrelétrica. Então, como a gente atravessa o período seco nessas regiões do Brasil, naturalmente a gente usa mais energia termoelétrica. Então, o custo da energia aumenta. Então, existia até um cenário, há pouco tempo, de bandeira vermelha 1 ou até mesmo vermelha 2. Agora, a gente teve bandeira amarela no mês de julho. Semana que vem vai ser anunciada a bandeira para o mês de agosto. Deve ficar em amarela. Tem uma chance de ser vermelha 1, mas acho que ainda fica no amarelo. Mas o ponto é que o cenário para até o final do ano está um pouco melhor. A gente talvez tenha menos bandeiras menos agressivas, né, em termos de custo para as famílias. Tá? Então, esse cenário até melhorou um pouco na margem. Aqui a gente teve os reajustes, né, os reajustes estão vindo fortes, né, você mencionou os reajustes de Curitiba, mesmo de São Paulo também foi bem elevado, e São Paulo pesa quase 1/3 do IPCA nacional, né, então o reajuste de São Paulo também pesa bastante, mas tem um ponto que pegando aqui a dinâmica para o curtíssimo prazo, a gente deve ter, inclusive, a ajuda da energia elétrica para a próxima leitura, porque a gente vai ter o bônus de Itaipu. Então, o que vai acontecer em agosto? A energia elétrica vai cair bastante, vai cair cerca de 8, 10%. Então, o IPCA é bastante razoável ele ficar até negativo no mês de agosto, só que depois, no mês de setembro, volta. E a gente vai ter, então, a energia subindo cerca de 8, 10%, e aí o IPCA vem mais forte. Então, a gente vai ter volatilidade nos preços de energia, mas não necessariamente pressão sobre a inflação. Flávio Serrano, economista-chefe do Banco BMG, meu querido, muito obrigada pelo seu tempo aqui conosco. Boa semana para você. Até uma próxima, Flávio. Obrigado, bom dia a todos e até a próxima.